Pai do Senhor, meus irmãos, é um privilégio estar convosco novamente, né? E nesse encontro de hoje a gente vai falar sobre os gnósticos e também sobre os docetas depois. Os gnósticos, eles diziam que o corpo era mau, pois a matéria era mal. A gente já viu isso na aula passada, né? No encontro passado a gente falou sobre os gnósticos. E hoje vamos só relembrar algumas coisas. Então, eles já diziam, não, a matéria é má. Se a matéria é má, o corpo também o é. Então havia dois tipos de gnósticos nesse caso. O primeiro grupo, ele dizia que o corpo era mau. Logo, eles passavam a jejuar, não comiam certos alimentos e se abstinham de certos prazeres, né? Ou seja, eles mortificavam o corpo, né? Jejuavam, não comiam certos tipos de alimentos, não tinham certos prazeres. Então, por quê? Porque eles mortificavam o corpo, né? Mas o segundo grupo dizia que o corpo era mau. Logo, se o corpo era mau, não importava o que você fizesse com ele, né? E logo eles caíam na gandalha, né? Na ia para farra, prostituição, bebedeira, tudo que fosse pecaminoso. Por quê? Porque o corpo era mau e nada poderia mudar a situação do corpo, né? Por quê? Porque o corpo era matéria. Então, tanto um grupo como o outro, que os dois grupos de gnósticos, eles diziam o quê? Eles diziam que se o corpo era mau e a matéria era mau, em si mesma, logo era impossível Jesus ser homem, ter um corpo, ser tocável, porque a matéria era mal. Então, por isso que eles não acreditavam, de maneira alguma, que Jesus tivesse vindo em corpo. Por quê? Porque o corpo era mal e Deus nunca viria em corpo, né? Porque tudo que você toca é mal, né? Então, era isso que levou principalmente o apóstolo João, né, um dos mais ferrenhos, que lutou contra essa doutrina maligna. Já Irineu de Leão, ele cunhou o termo gnosticismo, porque o movimento existia na época de João, mas você não vai ver João nem os outros discípulos chamar de gnosticismo, né? Eles diziam o quê? Aquele que negar que Jesus não tenha vindo em carne, esse não é de Deus. Eles diziam que era do diabo, né? Mas não tinha um nome. Já o termo gnosticismo, quem cunhou foi o Irineu, né? Irineu de Leão. E também ele criou, além desse termo, ele criou, infelizmente, a heresia da transubstanciação. Qual é essa heresia da transubstanciação? Que o corpo de Jesus e o sangue de Jesus são reais, né, no ato da ceia, né, quando você está comendo o corpo o pão e bebendo o vinho, ali você está comendo literalmente a carne e o corpo de Jesus. Não é um símbolo, ali é a teoria, a heresia da transubstanciação. Ainda hoje a Igreja Católica prega isso. Ao reivindicarem os direitos apostólicos, né, os líderes gnósticos, eles queriam dizer que eles eram os sucessores de Jesus e eles sabiam mais do que os próprios apóstolos, né? E eles colocavam igrejas, é bom dizer isso, os gnósticos eles colocavam igreja igual a gente também, igual a igreja comum colocava. Então os gnósticos colocavam e confundiam o cristianismo, né? E eles tiveram também seus mártires, né? Eles tiveram também seus mártires. Morriam pela heresia deles, né? O governo não queria saber, o governo romano tanto matava quem era cristão como quem era gnóstico. Não queria saber a diferença entre as duas religiões, não. E eles morreram em prol dessa heresia. E ao reivindicarem os direitos apostólicos, os pais da igreja chegaram a um denominador comum, que os bispos da igreja seriam os sucessores dos apóstolos. Quem eram os bispos da igreja? Papias, Policarpo, Eusébio, aqueles que tinham chegado a conhecer os apóstolos, que tinham andado com os apóstolos, seriam os sucessores dos apóstolos. E os sucessores desses bispos seriam sucessores dos apóstolos, tá entendendo? Ora, se o bispo ficou na igreja no lugar do apóstolo, depois que o apóstolo morreu, no caso Policarpo ficou no lugar de João, já o Irineu que ficou no lugar de Policarpo seria o bispo legítimo para
falar pela igreja, para responder pela igreja. Aí a gente vê um mal grande que houve, né? A criação do papado, né? Porque isso foi pegando e quem ficou respondendo, hoje a gente tem o papado. O papado, então, teve uma origem até boa, né? Mas infelizmente chegou ao ponto que chegou. Mas, primeiramente, primeiramente a gente tem que entender o quê? Que esses gnósticos, os líderes, eles queriam se equiparar aos apóstolos, queriam dizer que eram melhores do que os apóstolos, tinha coisas que os apóstolos não sabiam, que eles agora sabiam, por isso tem o nome de gnóstico, né? O gnóstico é conhecedor, né? Então, o que eu estou falando é que os apóstolos, eles morreram, e ao morrer teve aqueles seus discípulos, né? Aquelas pessoas que estudaram com os apóstolos, que seguiam os apóstolos, eles se tornaram os bispos da igreja. Então, para deixar isso claro, Papias, Policarpo, Eusébio e todos os outros bispos disseram não, os sucessores dos apóstolos são os bispos, né? E isso foi pegando, e Paulo morreu onde? Morreu em Roma, né? Aonde também dizem que Pedro morreu. Então quem era o sucessor de Paulo, né? O bispo, né? O mais influente que dirigia a igreja, né? Que era Lino, se não me engano. Depois foi passando até chegar onde chegou, né? Então essas pessoas, e também é interessante dizer que naquela época a capital do Império Romano era Roma. Então era onde tinha as pessoas mais educadas, onde tinha as pessoas mais ricas, era onde tinha pessoas mais culturalmente, né, melhores, né? A cultura do Império em arte, em literatura, estava toda em Roma, né? Então por isso que o bispo de Roma também, ele teve essa grande importância, né? E passaram a chamar eles de padres, né? Que é pai, depois patriarcas também, e daí chegou a Papa, né? E os outros das outras comunidades, né? Que nem Antioquia e Alexandria, eles passaram a chamar de patriarcas, mas Papa de Roma, né? Mas o de Roma passaram a chamar Papa, né? Daí a gente tem essa origem que a gente conhece hoje. É interessante também que os pseudos apóstolos gnósticos diziam serem até superiores aos apóstolos. Logo, os escritos apostólicos sucederam a presença física dos apóstolos. Então, o correto seria o quê? Em vez de deixar os bispos como sucessores apostólicos, deixasse os escritos, deixasse as cartas paulinas, né? Esse seria o certo, e não colocar pessoas para substituir outras pessoas que já morreram, né? O pensamento de uma pessoa, de um pai da igreja, de um bispo da igreja, não é o mesmo pensamento de outro bispo da igreja, né? Então o líder da igreja, Paulo, morre, e em vez deles pegarem os escritos dele e colocar como se sucedessem a presença física do apóstolo Paulo, colocaram, se não me engano foi Lino, né? O que sucedeu na cadeia, né? Na cadeia de bispo de Roma. Então, pessoal, foi isso que aconteceu. Aí a gente vê toda a origem desse engolo do que a gente vê hoje, né? Então não é uma coisa nova, é uma coisa que foi um mal necessário, né? Vamos dizer assim, porque eles queriam barrar de qualquer jeito o gnosticismo, né? E se combate força com força, né? Tanto é que a origem da Inquisição foi quando Agostinho disse que quando os filhos se tornam rebeldes, a mãe, que seria a igreja, tinha que forçá-los à obediência, né? E isso foi um prato cheio para depois colocarem a Inquisição em voga. Então, meus irmãos, como a gente já falou sobre o gnosticismo, vamos falar um pouco sobre o descetismo, né? A fantástica vida de Jesus, com suas numerosas e poderosas obras, faz muita gente sentir a necessidade de explicar como ele fazia essas coisas. Seria Jesus um ser angelical, disfarçado de um ser humano? Seria ele o Logos encarnado? Seria ele apenas um homem
altamente desenvolvida através do poder do Espírito de Deus, a figura de Jesus seria mitológica, criada pela igreja primitiva. Pelos fins do segundo século depois de Cristo, mais de 20 grupos de cristãos tinham surgido para os quais Jesus era um herói, outro ou a figura central de sua religião. Cada um desses 20 grupos, tinham uma explicação diferente para a grandeza de Jesus. Todos os gênios criativos provocam esse tipo de perplexidade. É preciso que os homens reajam diante da genialidade, da passividade. Então, o docetismo ele era uma seita do gnosticismo e causou muitos problemas doutrinários para a igreja primitiva. Lógico, se esse docetismo ele era já uma seita do gnosticismo, que a gente já viu como era cruel. Então, ela passou a criar problemas sérios para a nossa igreja no início do segundo século. Então, irmãos, a palavra docetismo ela deriva do termo grego dokel, que significa parecer. Cerinto, que viveu por volta do ano 85 d.C., foi um dos principais advogados dessa opinião acerca de Jesus. Ele era alexandrino e discípulo de Filo, o famoso filósofo judeu neoplatônico, que fala sobre a vida de Jesus. Ele viveu em torno de até os 50 depois de Cristo por aí. O seu ensino geral é que a humanidade de Cristo era ilusória, apenas parecia ser real. Entre outros termos, a ideia de que Jesus já existia como homem quando o Espírito de Cristo veio controlá-lo, mas que não houve verdadeira encarnação de Cristo. Não houve uma verdadeira encarnação. Ele dizia o quê? Ele dizia que Jesus não nasceu. Jesus já existia antes, Ele não sofreu e nem morreu. Então somente o Cristo divino apossou-se de Jesus quando de seu batismo e o abandonou quando da sua morte na cruz. O homem Jesus, em sentido algum, seria Deus, mas tão somente um homem um pouco melhor e mais sábio do que os demais. Então, o que esse camarada dizia? Esse miserável dizia, que era o nome dele aqui, o Cerinto, Ele dizia que Jesus era uma pessoa, era como se fosse um homem normal, e o Cristo era um homem espiritual. Então, esse ser espiritual se apossa do homem material, e no ato da cruz, o homem espiritual, que era Cristo, sai e deixa o homem Jesus sozinho. Então Cristo em si nem morreu, nem nasceu e nem morreu, Por quê? Porque é como se fosse uma possessão, Uma possessão. Então esse elemento, ele defendia isso, que Cristo, a humanidade de Cristo era só ilusória. Você via, mas não via, não era real. Ilusório é aquilo que não é real, só aparenta ser real. Então, quando Jesus disse, eu tenho sede, a morte de Jesus no Calvário, todo aquele sofrimento de Cristo é apenas um teatro. No caso aqui, quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é o Cerinto, o herege, um dos primeiros hereges da igreja, que a igreja teve que enfrentar. Então, esse miserável, ele afirmava justamente isso, que era só uma aparência, Daí vem docético, aparência. Então o Marciano foi o fundador de uma seita cristã também, e ele viveu por volta do ano 144 depois de Cristo. Ele ensinava certa forma de docetismo, quando afirmava que, apesar de ter sofrido o Cristo, não nascera como os outros homens, nem tivera começo na história, mas aparecera subitamente vindo dos céus durante o reinado de Tibério. Então o Marciano, ele foi o fundador dessa seita. Então ele nega aqui o nascimento de Cristo. Ele diz que Cristo veio do céu. Determinado dia lá, no tempo de Tibério,
o Cristo nasceu. Cristo nasceu não, o Cristo veio do céu, o Cristo desceu do céu. Então, para Marciano, ou Marcion, ele nasceu, ele veio no tempo, ele desceu do céu durante o Império, e ele não teve começo na história e nem teve nascimento. Então, os primeiros pais da igreja, que foi Inácio, Irineu e Tertuliano, eles se opuseram vigorosamente ao docetismo. Tertuliano escreveu diversos artigos contra essa heresia, como também o fizeram outros pais da igreja. E a maior parte de nossas informações a respeito dos primeiros hereges ou das primeiras heresias nos chega através dessas fontes. Parte da doutrina gnóstica tinha tendência ou implicações docéticas, e era possível alguém ser gnóstico e docético ao mesmo tempo, né? Quer dizer, o cara poderia ser gnóstico e docético, né? Dizer que o corpo era ruim, na mesma hora dizer que Jesus é apenas uma ilusão, uma aparência. Isso era possível. Então, tinha gente que, como era um movimento, né? Tinha gente que aceitava as duas heresias, né? Se você vê no nosso livro, na página 4, né? Você vai ver assim: nas igrejas evangélicas da atualidade, Cristo é conhecido quase exclusivamente em termos de Deus, que andou neste mundo realizando toda espécie de maravilhas, disfarçado de ser humano, disfarçado. Eu já vi alguém pregar em um púlpito e dizer que Jesus ele estava disfarçado no meio dos seres humanos. Ele era Deus, mas estava disfarçado de homem. Quer dizer, em outras palavras, isso é um docetismo, né? E quem foi que falou isso, João? É um pastor relevante, era pastor nacional de uma grande igreja, né, evangélica, falando esse tipo de baboseira, né? E infelizmente isso está acontecendo nas nossas igrejas, mas só que isso não é coisa nova. Isso já vem desde o primeiro século, né? A heresia tentando solapar a igreja. Então ele diz assim: Jesus. Aí ele compara Jesus com a rainha da Inglaterra, que a rainha da Inglaterra se disfarçou de plebeu para ir para o meio do povo, tal. Assim Jesus também se disfarçou de homem para ir para o meio do povo. Então são heresias grosseiras que, se você não estudar, você não percebe o mal que ela causa à igreja. Por quê? Porque tira a humanidade de Jesus. Deixa Jesus simplesmente como um Deus. Deixa Jesus simplesmente como um ser espiritual. E tira a pessoa dele, a humanidade dele. Então, a moderna doutrina evangélica, em teoria, confessa a realidade da humanidade do corpo de Jesus, mas quanto à explicação prática, ela é docética. Por quê? Como homem, Jesus nada teria feito que vale a pena mencionar. Então, como homem, Jesus não fez nada que vale a pena mencionar. Então, além disso, divinizamos de tal modo a sua humanidade que nem podemos dizer que há qualquer coisa de autenticamente humano nele. O docetismo de alguns pensadores faz com que o corpo humano de Jesus seja uma entidade espiritual e não física, né? Embora tivesse a aparência de um corpo físico. Ou então eles ensinam que o seu corpo era uma alucinação, um fantasma, uma representação teatral sem qualquer substância real. É bom lembrar que muitos de nossos irmãos, ainda que bem intencionados sem saber, ensinam doutrinas docéticas. Isso é, para alguns hoje, pregadores, né? Jesus não sentia fome, Jesus não precisava trabalhar, Jesus não sentia sede, Jesus não tinha sentimentos, né? Jesus não tinha sentimentos. Por quê? Porque ele era Deus. Então eles estão negando a humanidade de Jesus, né? Eles divinizam tanto que tiram a humanidade. Então Jesus é um homem. Jesus era divino, mas Jesus também, ele era um homem. E o apóstolo, quando escreve na sua carta, diz assim: em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, se ele foi tentado como homem, ele respondeu também à tentação como um homem.
porém sem pecado, sem cair no pecado. Então, o docetismo, se você olhar para algumas pregações, para alguns louvores, dos eles dormiu lá em casa, né? Ele dormiu lá em casa, tal, aquela coisa toda. Mas só que, se você olhar para alguns louvores, eles negam a humanidade de Jesus. Se você olhar para algumas pregações, eles negam a humanidade de Jesus. Então, logo, essas pregações, esses louvores, são docéticos, né? São heresias grosseiras do século I, né? Do século I, II, e que nunca acabou, né? Apenas muda de roupagem, né? Não, é desse jeito, muda de explicação. O camarada tenta explicar de uma maneira bonita, com palavras bonitas, mas na verdade é uma heresia grosseira. O modo... Parece que eu bati aqui num negócio aqui. O modo do docetismo, né? O modo do docetismo é a ideia de possessão. Alguns gnósticos pensavam que o Logos, ou algum aion angelical, você já viu isso num encontro passado, teria vindo possuir temporariamente o corpo humano de Jesus por ocasião do seu batismo e que o abandonou no ato da crucificação. Então, Logos, ou algum aion angelical, algum ser angelical lá, na proporção do batismo de Jesus, que a pombinha pousa sobre Jesus, ali houve a possessão. E a possessão do ser espiritual sobre o homem Jesus fica até a crucificação. No ato da crucificação, o aion ou Logos sai do homem Jesus. Portanto, apesar de que esse corpo era genuinamente humano, teria sido apenas um instrumento, mas não uma dimensão da realidade do Logos. O nós, porque nós é mente, né? Essa posição era uma espécie de meio termo, que não chegava ao verdadeiro docetismo ensinado por Basílides. Basílides falava em termo de nós que teria vindo habitar em um corpo humano, utilizando-se do mesmo, né? Mas que em sentido algum seria humano, quanto à natureza inerente. Muitos gnósticos posteriores optavam pela doutrina docética franca, né? Parte da doutrina islamita também tem esses elementos docéticos. Então, quem achou bom esse tipo de doutrina foi os islâmicos, né? Mas, no entanto, o que eles diziam? A maioria dos docetas dizia que Jesus era uma pessoa e que o que se apoderou dele, o Logos, no ato do batismo, era um ser espiritual, ou o Logos, ou então um aion angelical. E isso se opunha porque já veio Basílides e outros que diziam que o Logos, o nous, né, na mente, né, na lógica, ele dominou o homem Jesus, né? Então era um negócio bem complicado. Em outras palavras, se a gente tem o Logos como uma pessoa e a gente tem Jesus, outra pessoa, então é como se duas pessoas estivessem habitando no Jesus e não a única pessoa, como nós cremos. E o docetismo, ele foi atacado no Novo Testamento. Se os irmãos olharem, depois que você passar por esse encontro, você vai notar que alguns textos bíblicos batem nele sem dó e piedade. Vamos ver, por exemplo, na primeira epístola de João, encontramos duas seções atacando duramente os falsos mestres docéticos, né? E gnósticos também. Embora a epístola inteira seja uma polêmica indireta, né? O autor sagrado chama esses falsos mestres de anticristo, 1 João 2,18. Olha o que João fala. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Anticristo. Então João está chamando os docetas aqui de anticristos.
E é também que no 22, João chama eles de mentirosos. Olha só o que João fala sobre eles. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quer dizer, você viu? Eles diziam que Jesus era uma pessoa e o Cristo era outra pessoa. E João diz aqui, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Isso é, Jesus e Cristo é a mesma pessoa. Jesus é o Cristo. Jesus é a mesma pessoa que o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então ele diz, é o anticristo, é o espírito do anticristo, é o anticristo que nega esse que é o Pai, mesmo que nega o Pai e o Filho. Então ele chama de mentiroso, né? Mentiroso, e de anticristo os docentes. É interessante dizer que eles negavam a Deus Pai e a Deus Filho, né? Porquanto tinham degradado a pessoa e a missão do Filho de Deus. Eles diziam que vocês degradam a pessoa e a missão do Filho de Deus, então eles são tanto contra o Pai como contra o Filho. Para eles, Cristo não seria o unigênito, sem igual. Unigênito é sem igual, que não tem outro, né? Filho de Deus. Seria apenas um dentre muitos aions, né, como a gente já viu. Ou a emanação angelical de Deus. Então, para esses docetas, Jesus seria só mais uma emanação angelical ou um aion. Então, nada mais do que isso, né? Por isso que o apóstolo pega pesado. Diz que o apóstolo João chama eles de anticristos, mentirosos, né? Filhos do Satanás, né? Seria apenas um dentre muitos salvadores e mediadores, diz os docetas. Outros sim, para eles, ele nunca se encarnou, mas tão somente se apossara do corpo do homem Jesus de Nazaré, por ocasião de seu batismo, para abandoná-lo por ocasião da sua crucificação, como foi feita na cruz. Para os docéticos, a morte de Jesus não tinha nenhum valor expiatório. Vamos ver 1 João 2:2. Aí ele dizia que a morte de Jesus não tinha nenhum valor expiatório. Então João escreve em 2:2 de João. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo, né? Então, João não tem pena, ele bate sem pena nesses docetas e desmente as mentiras deles. Então, a maior parte dos livros apócrifos do Novo Testamento tem inclinação gnóstica, né? E isto lhes dá uma tendência docética. O Evangelho de Pedro, escrito por volta do ano 130 a 140 depois de Cristo, interpreta o grito de Jesus assim: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Salmo 22, de 1 e 2 e 1, e Mateus 27, 46. Eles interpretam o grito de Jesus como se fosse um grito de Jesus ao ver-se abandonado pelo aion, pois naquele momento de crise, o aion de Jesus supostamente teria recebido no ato do batismo, agora estava o abandonando. Então isso aí é um exemplo do evangelho que escreveu Pedro, né? Que tinha tendências gnósticas. Então, por que não foi aceito como verdadeiro? Porque foi escrito pelos os gnósticos, os docetas. Eles escreviam esses livros e para poder dar moral, para poder as pessoas lerem, né? Eles colocavam o nome de um apóstolo, de uma pessoa importante que tivesse confiança da igreja. Então, quando o camarada abriu o livro que via Apocalipse de Pedro, Evangelho de Pedro, mesmo sendo lá no ano 130, 150, então eles diziam, não, mas pode ter sido Pedro que escreveu, né? Então, isso abalou muito a estrutura eclesiástica, né? Mas, no entanto, nós vemos as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, dando combate a eles direto. Outra coisa também que a gente pode falar é como refutar o docetismo, né? Ora, por último, pode-se identificar os espíritos falsos e os verdadeiros por aquilo que um profeta diz acerca de Cristo. Aquele que nega a humanidade de Cristo, como ensinava o docetismo, é inspirado por um espírito maligno. Aquele que confessa sua humanidade e, portanto, sua obra expiatória, etc., vem
do Espírito de Deus. Aquele que nega a humanidade verdadeira de Cristo é um anticristo. Não é fácil vencer esses falsos mestres, mas isso é possível, mediante o poder de Deus, que está conosco. Né? Quem é esse poder de Deus? O Espírito Santo, que é maior do que qualquer espírito maligno que está no mundo. Há um espírito da verdade e um espírito do erro. O que o homem pensa e diz sobre Cristo leva-nos a perceber que espírito há nele. Então, há o espírito da verdade e o espírito do erro. O que o homem pensar e diz sobre a pessoa de Jesus, a gente pode perceber se é o espírito da verdade que está nele ou se é o espírito do maligno que está nele, o espírito do erro, o espírito do engano. Nem toda atividade espiritual, por conseguinte, é boa. Há um falso misticismo, como há um misticismo veraz. E também existem milagres de mentira. Então, por que o docetismo, o gnosticismo, fazia tanto sucesso no primeiro e no segundo século? Porque eles também faziam milagres. Milagres de mentira, milagres do engano. Para quê? Para iludir o povo. Né? Então não é simplesmente porque há milagres, porque há alguma coisa assim que chame a atenção, que é vindo de Deus. Que a gente vê que João diz nitidamente, o espírito do engano, o espírito da mentira, o anticristo, né, opera neles. Né? E opera de uma maneira que chama a atenção. Teve uma época em que essas igrejas tinham tantas congregações, vamos dizer assim, como o verdadeiro cristianismo. Eles cresceram muito. Né? Só que depois foram absolvidos pelo sistema, né? O sistema eclesiástico. Aí por isso que a gente deu nisso aí que a gente deu. Né? Tanto a igreja ortodoxa absorveu uma parte, como a igreja católica ocidental absorveu parte desse engano. Daí nós temos um cristianismo atropelado. Né? Mas, no entanto, a gente pode ver que eles faziam seus milagres também, milagres de mentira, como hoje ainda há muitos milagres de mentira, para seduzir o povo e para levar o povo ao engano. Meus bons amigos, até o próximo encontro, se Deus quiser, e espero ter ajudado um pouco, né, sobre o docetismo e sobre o gnosticismo. Amém.